Os FIAGROS, fundos de investimentos nas cadeias produtivas agroindustriais, são uma modalidade de investimento lançada em março de 2021, com a primeira negociação em outubro daquele ano, que permite ao investidor se expor ao agronegócio brasileiro através de ativos estruturados, como, por exemplo, imóveis rurais, direitos creditórios e participações em empresas do setor. Então, basicamente, os FIAGROS são produtos financeiros que oferecem uma forma moderna e acessível de investir no agronegócio, combinando benefícios fiscais, renda passiva e diversificação. Lembrando que os FIAGROS, eles distribuem dividendos todos os meses isentos de imposto de renda. Então fala pessoal, eu sou o Fidelis aqui do canal Café e Dividendos. Hoje vou estar passando dois excelentes FIAGROS do setor do agronegócio, como eu falei, dessa cadeia produtiva agroindustrial, que estão se destacando no mercado e que estão distribuindo ótimo dividendo yield para os seus cotistas. Então fiquem até o final do vídeo, mas antes um gole no café e bora ganhar dividendos. Bom pessoal, agora estou aqui no site do Investidor 10, onde eu faço todos os meus estudos, cálculos e análises, mas antes eu gostaria de pedir para quem não é inscrito no canal que se inscreva, deixe o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café e Dividendos não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, hein pessoal? Só lembrando, eu não faço recomendação de compra e venda de ativo financeiro, então não peguem esse vídeo como recomendação de compra e venda de ativo financeiro. Tudo que eu vou passar são estudos, cálculos e análises. Beleza, pessoal? Então já partindo para o primeiro FIAGRO aqui que nós temos, eu vou detalhar primeiro os FIAGROS, depois eu vou abrir os relatórios gerenciais deles com vocês. Mas o primeiro todo mundo deve conhecer, um FIAGRO bem popular que nós temos aí na Bolsa de Valores, que é o VGIA11. Ele também tem uma gestora, uma administradora, uma gestora muito famosa, que é a Valora. Então a Valora todo mundo deve conhecer por conta do VGHF11 e dentre outros fundos imobiliários excelentes que a Valora tem. Então todo mundo já deve saber que a gestão, a administração vai ser excelente desse FIAGRO. Então como vocês podem ver, esse FIAGRO ele está cotando neste momento R$ 9,19, com dividend yield nos últimos 12 meses de 15,25%. É mais do que a taxa Selic aí a 15%. Então vem distribuindo ótimos dividendos para os seus cotistas. Quem é cotista do VGA11 deve estar super feliz com esse dividend yield na casa dos 15,25%. O VG está com um PVP de 0,95, com uma liquidez diária de 1,48 milhões e uma variação nos últimos 12 meses de 36,15%. Para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no VGA11, hoje teria aproximadamente R$ 1.554,99. Descendo aqui a rentabilidade real do VGA11. Aqui só algumas informações, como eu falei, razão social Valora, mandato títulos e valores imobiliários, do segmento FIAGRO. Ele está com o número de cotistas de 169.472, com 86.455.106 cotas emitidas, com valor patrimonial bem interessante de 834,11 milhões. Como nós vimos, a informação que eu passei no começo do vídeo, os FIAGROS começaram a ser negociados na Bolsa de Valores ali a partir de 2021, então é bem recente, faz pouco tempo que os FIAGROS estão sendo negociados na Bolsa de Valores. Ele é uma ótima alternativa para quem gosta dessa cadeia produtiva agroindustrial, para quem gosta de investir no agronegócio, e é bem acessível, porque como vocês viram, o valor patrimonial de cota é menos de R$ 10, e o último rendimento que ele vem pagando por cota é de 0,13. Então é bem acessível para os cotistas que gostam de estar ligado ao agronegócio. Eu sou um desses investidores que gosta de estar acompanhando o agronegócio, gosto das cadeias produtivas agroindustriais, acho elas bem interessantes e movimenta bastante o Brasil, movimenta bastante o nosso PIB, aí, o Produto Interno Bruto. Então o VG está com uma distribuição no mês de 1,36%. Um FIAGRO distribuindo 1,36% no mês, isento de imposto de renda. Isso aqui é muito bom, com o yield que eu falei de 15,23% nos últimos 12 meses. Aqui o dividend yield médio nos últimos 5 anos de 21,11%, o atual já está na casa dos 15,23%. Aí descendo aqui, o VG pagou um total de 1,33 nos últimos 12 meses para os seus cotistas. Aqui a Datacom, quando o VG faz os seus anúncios de pagamento de dividendos e quando ele faz o seu pagamento. Como vocês podem ver, ele faz o seu anúncio no começo do mês ali, geralmente no dia 10, 11, 12, dependendo do mês, e já faz o pagamento uma semana depois. Então o último pagamento ele fez no dia 18/6, ele está ainda para fazer. Acredito que durante essa semana ele vai fazer o seu anúncio de distribuição de dividendos, e na semana que vem pode ser que ele distribua os seus dividendos para os seus cotistas. Então ele vem distribuindo esse valor de 0,125. Eu não gosto desse valor meio quebrado em 3 dígitos, ou é 12 ou é 13, como vocês viram lá em cima está dando 0,13. Mas é isso que ele vem distribuindo. Então aqui é a fórmula do Magic Number do VG. O valor total da cota de 9,19, o último valor pago de dividendos 0,13, então vocês teriam que ter aproximadamente 74 cotas para gerar o efeito bola de neve,
com ele, porque com essas 74 cotas vocês receberiam 9,19 e comprariam uma nova cota do VGA 11. Então 74 vezes 9,19, vocês teriam que ter aproximadamente R$ 680 investidos no VGA 11 para gerar esse efeito bola de neve com ele. Então, ó, um fundo imobiliário aqui, um Fiagro que recebeu nota 5 estrelas. Agora vamos abrir ó, o último relatório gerencial do dia 27/6. Eu tô com ele aberto aqui, ó. O relatório gerencial é bem a cara de todos os relatórios gerenciais que a Valora traz pra gente, então eles vão ter sempre a mesma cara, seja fundo imobiliário, seja Fiagro, por aí vai. Então o objetivo do fundo, ó, o fundo tem como objetivo o investimento preponderante em certificados recebíveis do agronegócio, o CRA. Então, diferentemente dos fundos imobiliários de papel, que eles investem em certificados recebíveis imobiliários, que são os CRIs, os Fiagros eles investem em certificados recebíveis do agronegócio. Obviamente, né, o Fiagro está relacionado ao agronegócio, eles investem em CRA conforme critérios de elegibilidade definidos na política de investimento. Então vamos descer aqui para a gente dar uma olhada na carteira de ativos do VGA 11. Então, como vocês podem ver que é o total, esse aqui em uma página só, tudo CRA. Ele investe totalmente em CRA, que estão todos os ativos. Todos os PLs, como vocês podem ver, ele tem uma exposição muito grande aqui no Fiagril, ele tem 9,51% nesse devedor, então eu acho uma exposição muito grande, mas não passa dos 9,50%, depois vem descendo a exposição nos seus devedores, mas como vocês podem ver, totalmente focado em CRA, com esse valor patrimonial que ele tem de milhões, ele já tem uma carteira bem diversificada de CRAs aqui no seu portfólio. Então vamos descer aqui, ó. A alocação por ativo, como eu falei, 100% alocado em CRA e 100% de alocação por indexador é em CDI. E descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada na alocação por segmento. Nós temos 50,1% em distribuidora, 39,7% em cooperativa. Não, perdão, falei errado, pessoal. 39,7% é distribuidora, 50,1% em cooperativa, 3,1% é indústria, 1,8% em sucro alcooleiro e 5,3% em produtores. E aqui é a exposição geográfica da carteira do VGA 11. Como vocês podem ver, ele tem quase exposição no Brasil todo. Isso aqui é excelente, é muito legal. Uma carteira bem diversificada que o VGA 11 tem. Aí vamos dar uma descida aqui só para vocês darem uma olhada no detalhamento dos ativos. Aqui estão todos os ativos, como vocês podem ver, o CRA Cotrizel 1S, o CRA Cotrizel 2S, o CRA Cotrizel 3S, então ele tem exposição nesse Cotrizel, ele tem três dos devedores, são a própria Cotrizel, mas a 1S, a 2S e a 3S, também tem a Coopave, a Rod Oil, a Languiru, a Cotribá, a Languiri 2, a Fiagril 2, a Fiagril 3, como vocês podem ver, então ali mostra bastante a carteira bastante diversificada em vários devedores, mas quando vocês podem ver, os devedores são os mesmos. Por exemplo, Fiagril 1, Fiagril 2, Fiagril 3, só em localizações ali diferentes. Mas como vocês podem ver, totalmente locados em CDI, ó, mais 5,15%, mais 5,5%. Então são CRAs 100% indexados ao CDI, olha lá, CDI mais 4,50% no Santa Fé, na Cotricampo, na Languiri 3. Então, ó, Bela Agricole. Então, são devedores excelentes que nós temos aí relacionados ao setor do agronegócio, como vocês podem ver. Eu vou falar, abrem um relatório gerencial para vocês darem uma olhada mais a fundo, para vocês lerem todos esses devedores aqui que tem, né, o detalhamento dos ativos, que é interessante vocês abrirem um relatório gerencial e detalharem certinho, bonitinho aí. E agora o próximo Fiagro que eu vou passar, muitos de vocês não devem conhecer, que é o Decra 11, um Fiagro bem interessante, que nós temos aí na Bolsa de Valores da Devante, Fundo Invest. Então o Decra 11 ele vem se destacando bastante, ele vem crescendo cada vez mais, é um Fiagro bem interessante para vocês estudarem, para vocês analisarem também, porque ó, o Decra 11 ele está com uma cotação de R$ 7,59, o Decra 11 está com um dividend yield nos últimos 12 meses de 14,25%, dividend yield extraordinário muito alto também, e ele está ali, ó, 21% descontado, o que é bem interessante. Ele está 21% abaixo do seu valor patrimonial, com uma liquidez diária de 74,38 mil, com uma variação nos últimos 12 meses de 4,99%. E para quem investiu R$ 1.000 nos últimos 10 anos no Decra 11, hoje tem ali aproximadamente R$ 1.232,52. Daqui a rentabilidade real do Fiagro. E só descendo aqui para a gente dar uma olhada, ele é um fundo que não tem bastante cotistas nesse momento, ele tem apenas 16.399 cotistas, com 6.738.834
894 cotas emitidas com valor patrimonial bem baixo de 64,84 milhões. Como eu falei, é um fiagro pequeno, que ele vem crescendo cada vez mais, ele tem investimentos bem interessantes. Eu vou abrir o relatório gerencial com vocês para vocês verem a carteira de ativos do DECRA 11, mas ele é bem interessante mesmo. O último rendimento pago por cota foi de 0,09. Então, descendo aqui, ó, vamos dar uma olhada quanto ele vem distribuindo por mês. Infelizmente não está falando aqui no Investidor 10, mas se vocês pegarem nos últimos 3 meses fazer uma continha, vocês vão ver que ele vai estar distribuindo mais de 1% no mês, dá mais ou menos ali 1,16%. Ali no relatório gerencial vai estar falando isso. Eu vou abrir o relatório gerencial ali com vocês, mas com o de nos últimos 12 meses de 12,25%. Lembrando que ele distribui dividendos isentos de imposto de renda. Aqui o de média nos últimos 5 anos de 19,28%, o atual já está na casa dos 14,25%. Aqui ele pagou um total de R$ 1,24 nos últimos 12 meses para os seus cotistas. Descendo aqui, ó, quando ele faz a Datacom e quando ele faz a distribuição de dividendos, ele é mais ou menos parecido com o VGA 11, ó, ele faz o anúncio no começo do mês e depois ele vem distribuir os seus dividendos uma semana depois, ele vem distribuindo esse valor. Então eu acredito que hoje, no dia 7 de julho, pode ser que hoje ele faça o seu anúncio de dividendos para pagar semana que vem para os seus cotistas. Eu acredito que vai ficar nessa casa do 0,09 centavos por cota. Beleza, pessoal? Mas vamos ver o anúncio, vamos ficar no anúncio do DECRA 11 aí. O valor atual de cota é de R$ 7,58. Agora falando sobre a forma do Magic Number do DECRA 11, o último valor de dividendos pago por cota foi de 0,09, então vocês teriam que ter aproximadamente 85 cotas para gerar esse efeito bola de neve com ele. E com essas 85 cotas vocês já receberiam 7,58 e comprariam uma nova cota. Então 85 vezes 7,58, vocês teriam que ter aproximadamente ali R$ 645 investidos para gerar esse efeito bola de neve com o DECRA 11. Descendo aqui, ó, um fiagro que recebeu nota 4 estrelas no momento, porque como eu falei, é um fundo imobiliário bem novo, ele não é tão conhecido pelos cotistas aí, mas pessoas que gostam do fiagro estão bem ligados nele, então ele vem crescendo bastante. Acredito eu que essa média de avaliação dos investidores vai mudar daqui uns meses. Então vamos abrir o relatório gerencial para vocês darem uma olhada no relatório gerencial do DECRA 11. Então tá aqui, ó, DECRA 11 Devante Fiagro. Deixa eu pegar o ponte laser aqui. Então, descendo aqui é um relatório gerencial bem intuitivo, bem legal, bem colorido, bem interessante de ler lá, autorregulação da Ambima. Aí, como vocês podem ver, aquilo lá que eu falei, é um dividend yield no mês de 1,16%. Então, é um outro fiagro que vem distribuindo mais de 1% no mês, isento de imposto de renda. Então, isso aqui é bem legal, os fiagros são interessantes, eles vêm distribuindo bastante dividendos por conta dessa taxa Selic a 15% bem alta. Então, ele tem indicadores econômicos, aqui vem falando do CDI, do PCA. Então, é um relatório gerencial bem legal de se ler, mas vamos dar uma descida aqui para a gente ir lá na carteira de ativos do DECRA 11. Aqui tem só a composição do resultado mensal por cota, então uma composição de resultado mensal bem interessante que ele vem tendo desde lá de junho de 2024 até maio de 2025 hoje. Desde o início ele já tem R$ 4,40 por cota, então o dividend yield mensal muito bom. Ele vem distribuindo mais de 1,16% ali, ó, desde de junho de 2024. Ele está com um dividend yield nos últimos 2 meses de 15,50%, como vocês podem ver aqui no relatório gerencial. Aqui está a liquidez do fundo, então uma liquidez bem interessante, bem legal. Seu fundo relativamente novo. Agora a carteira de ativos aqui, ó. Tipo de ativo CRA. Então ele tem todos esses CRAs aqui, os segmentos que ele tem: locação, sucroalcooleiro, logística, revenda. Então ele tem aqui, ó, o seu maior devedor ele tem uma exposição de 7,9% no seu maior devedor, que é o Armac. Então uma exposição tão alta, mas não é tão alta igual o maior devedor lá do VGA 11. Então ele tem aqui, ó, exposição em IPCA, CDI. Como vocês podem ver, os CRAs, né, eles têm exposições em IPCA, que é a inflação, e CDI, que vem acompanhando aí. Aqui, ó, descendo agora para a gente ver o tipo de ativo do DECRA 11. Então ele tem 73,5% em CRA e 24,4% ele tem em caixa e subordinação. Ele tem 49,1% em única e 24,4% em sênior. Agora vamos ver o segmento que tem na carteira aqui do DECRA 11. Ele tem 20,6% em revenda, 17,2% sucroalcooleiro, 7,9% em locação, 7,3% logística, distribuição de insumos 5%, etanol 9,6%, cooperativa 4,9% e bioinsumos 0,8%. Então uma carteira bem diversificada em diversos segmentos muito bons aí do setor do agronegócio. Aí proteção de deflação, 94,2% é protegido e 5,8% não é protegido. Aí a carteira por indexador, aquilo lá que eu falei lá em cima, CDI e IPCA. Ele tem CDI mais
4,39% e IPCA mais 8,36%. Ele tem 55,9% de CDI e 13,8% em IPCA. E a taxa média ponderada ao ano de CDI mais 4,39% ao ano e inflação mais 8,36% ao ano, como eu falei. Aqui é diversificação geográfica. Uma diversificação geográfica muito boa, igual o VGA11, então uma diversificação geográfica muito grande, quase no país todo. Vocês conseguem ver a porcentagem por estado aí que está na distribuição geográfica, então uma distribuição geográfica muito boa e excelente dos CRAs que tem o DECRA 11 na sua carteira. Aqui vem a descrição por ativos. Eu falei que aqui é um relatório gerencial mais intuitivo, mais legal de ver que o VGA 11, porque ele vem bem bonitinho aqui, como vocês podem ver, ó, o CRA Rater, o Rater Log, o segmento de logística vem aqui do lado, vem a localização da sede, então é bem legal isso aqui, ó. O CRA Primato, ele é do segmento de cooperativa agropecuária, a gente consegue ver que é lá em Toledo, no Paraná, então é bem legal, ó. O Grupo Sim, segmento de distribuição de combustíveis, o Armac, que eu falei que é o que ele tem a maior exposição nesse devedor, que é o segmento de locação, que é localizado na sede ali em Barueri, em São Paulo, o CRA Fiagro, segmento de distribuidora de insumos, o Agrofit e por aí vai. Então abram um relatório gerencial, que é muito legal vocês verem o relatório gerencial, para vocês entenderem a BVAP do segmento de sucro alcooleiro. Então é bem interessante o relatório gerencial. Esse é um Fiagro relativamente novo, como eu falei, que vale a pena um estudo, porque ele vem se valorizando bastante, ele vem tendo ótimos investimentos, vem tendo uma gestão muito boa, uma gestão bem interessante. Por isso que eu falo, é interessante vocês tirarem um tempo sempre que vocês têm para vocês abrirem um relatório gerencial dos fundos imobiliários, dos Fiagros, dentre outros ativos que vocês gostam de investir, para vocês entenderem o que acontece com aquele ativo que vocês investem. Porque é importante vocês saberem o que ele vem fazendo, o que ele vai deixar de fazer, quanto ele vai pagar, quanto ele vai deixar de pagar, se vai vender um ativo da carteira dele, se ele vai comprar outro ativo na carteira dele, o que isso vai trazer de benefício ou de malefício para o Fiagro, o fundo imobiliário. Então é isso que eu falo, pessoal. Entre no relatório gerencial, leia as notícias sempre. Era isso que eu queria passar para vocês, pessoal. 2 Fiagros muito bons, 2 Fiagros interessantes que vêm desempenhando muito fortes, distribuindo ótimos dividendos. Eles têm ótimos investimentos em segmentos muito bons e interessantes ali da cadeia produtiva do agronegócio, no agroindustrial, né, relacionado ao agronegócio. Então era isso, pessoal. Vou deixar aqui embaixo outros vídeos com outros estudos e outras análises, para quem quiser ver outros estudos e outras análises. Não se esqueça que o segredo do crescimento é fazer o melhor investimento sempre. Se inscreva no canal, deixa o like, ative as notificações e compartilhe o vídeo para mais pessoas, para quem sabe a nossa comunidade aqui no canal Café de Vendas não cresça cada vez mais e mais. Estou contando com a ajuda de vocês, pessoal. Era isso, um forte abraço, valeu, falou, fui!